Olá, está começando mais um Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha no canal 15 da NET. E esta semana, o Unifra Entrevista tem como tema do programa o projeto Malas de Leitura. E olha só quem é que é o nosso convidado aqui, ó. É o Maurício Correia Leite. Ele é educador, mas é uma pessoa também que esteve aqui em Santa Maria durante a Feira do Livro. E olha, estimula e muito a leitura, principalmente no público infantil. Maurício, eu quero te agradecer demais por estar aqui no Unifra Entrevista, por participar do programa com a gente. Muito obrigado mesmo por estar aqui e nos dar essa satisfação de poder bater um papo contigo. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui. Vamos falar para o pessoal de casa que não teve oportunidade de daqui a pouco acompanhar o teu trabalho na Feira do Livro ou em outras oportunidades. O que é o projeto Malas de Leitura, Maurício? Que é um projeto que inclusive tem o apoio da Unicef, né? Ele começou com o apoio do Unicef, depois aí foi, né, mas esse foi, a Mala de Leitura começou oficialmente assim, financiado na primeira operação do Criança Esperança, que era da Rede Globo em parceria com o Unicef, depois que passou para a Unesco. Perfeito. Né? Mas foi da primeira, não sei como é que chama, primeira edição. Primeira edição do Criança Esperança, e aí eu consegui recursos e eu achei até engraçado porque eles que ofereceram, a gente sempre, né, fica aí com o pires na mão procurando coisas para fazer cultura no Brasil e é assim, a Mala de Leitura nasceu na Ilha do Bananal, em Mato Grosso, para trabalhar com aldeias indígenas e escolas da zona rural. Década de 80 estamos falando, é isso? Dos anos 80, é. Sim. Quer dizer, eu já fazia antes e tal. A ideia era assim, quando você trabalha na zona rural, em aldeia indígena, tal, as escolas são feitas de palha, pegam fogo, o vento derruba, a chuva, né, a vaca entra, come os livros, tal, os professores reclamavam muito. E a outra coisa era como mandar livro para tanta gente, né? Eu jamais teria dinheiro para fazer isso. Então as malas surgiram como umas bibliotecas itinerantes que andam de escola em escola. Perfeito. Se você mantém os livros na tua casa, parados, só quem mora ali pode ler. Mas se você troca, muitas pessoas podem ler o mesmo livro. E essa é a filosofia da mala. Aqui a gente tem uma mala de leitura. Né? Uma mala de leituras, porque ela possibilita vários tipos de leitura, inclusive a leitura literária. Tem leitura de imagem, tem livros em outras línguas que não o português. Tudo que você ensina para a criança, no caso de ser criança, ela aprende, de bom ou de mal. E eu gosto muito de que ela conheça outros idiomas. Então eu tenho livro em árabe. Falei, mas árabe lá para índio ler. E é muito divertido porque o livro árabe, o que seria a última página para nós é a primeira página deles do livro. Então, perfeito. É meio que ao contrário. A gente escreve assim, eles escrevem assim. Eu vou deixar o público que está acompanhando o Unifra Entrevista curioso e não vou mostrar agora o que tem aqui nessa mala. Porque antes eu quero perguntar ainda para o Maurício, pode deixar ela aberta, Maurício, não tem problema. Quero perguntar para você o seguinte, o que é um promotor de leitura? O conceito de um promotor de leitura para você? É o promotor de qualquer coisa. No meu caso, especificamente, o que eu entendo é o cara a pessoa, o profissional que se especializa em formar leitores. Né? Não tem o conceito de ou contar historinha ou fazer teatrinho, não. Né? O que eu penso de um promotor de leitura é o que dá autonomia ao leitor. Quem tem que ler, no caso de ser a criança, é a criança e não você. Então você tem que criar condições para que ela leia. De que maneira? Oferecendo bons livros, oferecendo livros diversificados, instigantes, interessantes, porque as crianças gostam de diversidade e de cores. Então, nenhum livro da mala tem o mesmo tamanho, formato ou tema. Né? Exatamente respeitando esse universo infantil que gosta, né, do diferente. Então, o promotor de leitura é aquele que vai lá como se fosse um produto, sei lá, vendesse comida e ficasse no supermercado promovendo, né, vou lançar um iogurte, o que eu quero? Eu quero que as pessoas provem, gostem e comprem.
né? No caso do livro, você pode experimentar, gostar, e se não tiver dinheiro para comprar, não tem problema, porque tem as bibliotecas públicas, tem os sebos, onde você pode comprar livro mais barato, você pode trocar, enfim. Né? O que não pode é usar a desculpa de que não dá para ler. Né? Essa promoção de leitura que você tanto estimula Brasil afora, mundo afora, nem vou usar Brasil afora, mundo afora, o Maurício ele entende de que ela é uma formação de leitores de que maneira, assim, justamente porque ela instiga curiosidade, ela não, de certa forma, não ensina propriamente a ler, mas ela estimula a curiosidade da criança, que é o leitor depois, né? Como adulto é o leitor. É por isso, Maurício, ela instiga, Eu, por exemplo, agora aqui, e eu tive eu sempre fui instigado pelos professores, e eu tô maravilhado, eu tô louco para pegar um desses livros aqui e olhar, sabe? O que tem de colorido, o que tem de letras, de palavras. É por aí, Maurício, que a gente estimula a leitura na criança? Eu acho que é ainda mais sério, porque o Brasil gasta muito dinheiro em projetos de alfabetização, de adulto, de criança. O dinheiro que se gasta é uma coisa assustadora. Para que você aprende a ler? Para ler. E nós não somos conhecidos como um país de leitores. Né? O que eu sempre disse em todos os lugares, a gente não vê tanta biblioteca pública, a gente não vê tanta oferta de livro. Quer manter um povo no atraso, na ignorância, um povo fácil de ser manipulado, mantém longe dos livros. Porque o que o livro traz para você? Ela traz a informação, o conhecimento. E esse conhecimento te dá o poder de decidir sobre o seu destino e sobre a sua vida. Uma vez perguntaram ao José Saramago, que é o único prêmio Nobel de literatura de língua portuguesa, qual a importância de ler? E ele disse exatamente isso, a leitura te traz o conhecimento, né? E o conhecimento te dá o poder de saber expressar o que você pensa e o que você sente. E isso é muito importante na vida de uma pessoa, saber expressar, seja falando, seja escrevendo, o que você pensa ou o que você sente. Um artista pode exprimir através de um quadro e tal, mas eu estou falando da maioria da população que não é artista e não precisa ser artista para ter esse poder de se expressar. Isso vem através do conhecimento adquirido pelos livros. E aí eu acho uma pena gastar muito dinheiro em políticas de alfabetização e não se gasta um centavo em políticas públicas de leitura. Isso é assustador. Quase que um retrocesso, na minha opinião. É quase que um gastar dinheiro, mas sem função. Qual a função da leitura? É essa. Quando você vai perguntar para uma pessoa, um adulto que está se alfabetizando, por que é importante? Porque aí eu sei assinar meu nome, eu sei ler uma placa. Isso é muito pouco. O tempo que demorou, que gastou de material, de livro, de professor, de não sei o quê, para ler placa, né, e assinar o nome, né? Aí é querer muito pouco mesmo, né? Eu penso em custo-benefício, tudo na vida passa pelo dinheiro, os livros iam ser diferentes. O que não tem pouco aqui é livro. Vamos mostrar para o pessoal. Tenho quase certeza que o pessoal deve estar olhando no canal 15 da NET, acompanhando o Nifra Entrevista. Maurício deve estar pensando o que tem naquela mala os livros. Aqui tem uma arapuca para pegar leitor. Me chamou a atenção esse aqui, ó. Esse é para criança bem pequena. É um livro que ele é... Porcelo Dodo? É um livro porco, que eu chamo, que é para... E ele... É meio que uma gaita, né? Vamos mostrar para a câmera lá, ó. Olha a gaita do livro aí, ó. E tá todo em italiano, Maurício? Eu tenho muitos livros em línguas parecidas com o português, porque não é difícil. Hoje também com a internet, você também não tem que se esforçar muito para saber o que está escrito aqui. Sim. Mas eu gosto muito de livros, por exemplo, como esse aqui. Eu vou pegar como exemplo, esse que tem uma importância muito grande, sim, porque essa editora é a Cossack Naif. Ela foi uma das tantas editoras de livros infantis que encerraram suas atividades no Brasil por falência, por querer fazer um livro bonito, diferente, enfim, essa marca nós não teremos mais. A editora foi mantida durante muitos anos com o dinheiro do dono, porque as vendas não sustentavam, e vê que pena a gente perder uma editora que faz
um livro, por exemplo, como esse. Abra esse pequeno livro. E aí você vai vendo as transformações. Abra esse pequeno livro vermelho e leia sobre a joaninha, que abre o pequeno livro verde, o sapo que abre o pequeno livro amarelo, a coelha que abre o pequeno amarelo, a ursa que abre o pequeno, e assim vai. A giganta que não consegue abrir o livro, até que você consegue essas lindas, né? E aí vai lendo sobre os personagens e o livro termina de uma forma legal. E você fecha esse pequeno livro vermelho e abre outro. Muito legal. É a viagem, né? É a viagem que a literatura permite. Olha só, o Unifra Entrevista vai fazer um intervalo muito rápido. Na sequência, a gente volta com o Maurício Leite para falar um pouquinho mais do projeto Malas de Leitura, para mostrar outros livros que ele trouxe aqui nessa mala de leitura e, claro, para a gente falar também um pouquinho da vida do Maurício Leite, porque ele tem histórias bem interessantes. Não sai daí, 1 minuto, a gente já volta. Principalmente as coisas. Durante o fim de semana, você confere os assuntos que foram destaque no Centro Universitário Franciscano. O Edição da Semana você acompanha no canal 15 da NET todos os domingos, no horário do Jornal da Unifra e também no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Espero por você. Até lá! Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista, aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. O Unifra Entrevista desta semana tem como tema o projeto Malas de Leitura. E é dessa figuraça aqui, ó, que está com a gente. Ele passou aqui em Santa Maria pela Feira do Livro. É o Maurício Correia Leite. Ele é educador social, viaja o Brasil, o mundo inteiro, estimulando a leitura, né? Instigando a leitura por parte do público jovem. A gente mais uma vez agradece a gentileza do Maurício em estar aqui participando do Unifra Entrevista. E no final do primeiro bloco, Maurício, você estava mostrando uns livros pra gente. E eu quero continuar mostrando alguns outros que você trouxe nessa mala de leituras. Tem um aqui que está escrito meses e eu enxergo o número 9. 9 meses. O que seria esse livro aí, É o Maurício? tempo de gestação de uma criança, o processo que passa a mãe enquanto espera o filho, os elementos que envolvem. Eu acho muito bonito, onde a vida começa na água, né? Tudo na vida começa na água. E o tempo de espera da criança. Temos aqui um aviãozinho, né? Como que você vai construir um mundo e o medo de não se perder na estrada, na floresta, ou se sentir perdido. Que nome você vai dar para essa criança? Livros fantásticos. Que cara ele vai ter? Ó, aqui é um salão de espelhos. E eu fico imaginando, Maurício, o que na tua opinião é mais interessante? É o livro que tem essas figuras, é o livro colorido, é o livro com palavras, ou não tem um conceito, um livro padrão assim? Não tem que ter história, a história tem que ser boa. Eu tenho um livro aqui, eu trouxe agora, que é um livro que eu comprei de uma escritora de Moçambique. O livro foi feito em casa e ilustrado, é o livro da Banana Vaidosa. Custou menos de R$1. Eu tenho ele desde o ano 2000, leio pelo mundo afora, as pessoas gostam muito. E também compro muito livro no sebo e tem livro, eu acho livro na rua. Já peguei livro no lixo das pessoas e tal. Quer dizer, tem que ter uma boa história. Não é que o livro vai ser saltar, colorido, preto e branco, não interessa. Pequeno, a história grande. É boa? É a história. A história é boa, ela é boa para qualquer idade. Você pega aqui, o objeto é engraçado, porque para criança eu quero que seja divertido, que ela tenha uma experiência do prazer da leitura, do gosto, da descoberta. Então esse livro aqui, que é considerado para bebezinhos, crianças bem pequenas, e eu mostro para os adultos e eles... A bonita é que o rosto se ilumina. O rosto se iluminou
Então você põe por baixo essa teoria de literatura infantil. Não existe literatura infantil, não existe literatura senil, não existe literatura juvenil, existe história. Ela é boa para qualquer idade, né? O que eu sempre digo. Fiquei curioso para ver o que tem dentro desse livro aí. Mostra Esse pra livro nós aí. tem um sapo que se transforma numa tartaruga, que se transforma numa lagarta, que se transforma num dragão e que é um jacaré. Né? Isso aqui você pega uma criança pequena, se você fizer 1000 vezes isso aqui, ela vai rir 1000 vezes e vai se surpreender. E você que viajou por vários países do mundo, você percebe que o mesmo estímulo que a gente dá para a criança brasileira, ele é igual para a criança lá da África, lá do Japão, lá da Europa? É tudo muito igual, Maurício? Ou tem particularidades regionais ou até por questões culturais é diferente? Criança é criança em qualquer parte, o ser humano também, porque o que eu tento com o meu trabalho? Tocar as emoções. E emoção humana é emoção humana em qualquer lugar. Por que trabalhar com literatura como arte, como ela é? Literatura é uma arte. E o que ela te proporciona? Te proporciona conhecer suas emoções. Tristeza, alegria, dor, saudade. Essa é a importância da leitura. Todo mundo fala, fala melhor, escreve melhor. Esse é o último resíduo que a literatura deixa para você. Não é o que deve ser considerado, mas é o que ela te educa como ser humano. É você, através das personagens, aprender e conhecer, elaborar as suas emoções. Saber das realidades do mundo, tal. Eu ando em lugares, eu gosto de ir onde eu me sinto útil. Então eu vou na África, onde as crianças nunca viram um livro, ou no Brasil também, né? E aquilo passa a ter uma importância muito grande para as pessoas. Talvez por isso que você coloca a questão assim de que o livro é um objeto que, por exemplo, deveria estar na cesta básica. Deveria vir junto com arroz, feijão, farinha e livro, porque o livro é o alimento do espírito, do intelecto. Né? Mas o que eu falei sobre as emoções, hoje a gente vive uma sociedade que é assim, quando a criança urbana não consome, ela fica deprimida. Né? Assim, você leva ela no supermercado, tudo que é bem de consumo ela sabe. Porque o que é para ela está na idade dela, está na altura dela e tem até um carrinho para ela consumir. Na loja de roupa ela sabe o que é moda, de sapato, de eletrônicos, mas se você leva ela numa livraria, ela não tem os mesmos critérios que ela tem, por exemplo, para comprar comida. Ou para se enfeitar por fora, ou para ter uma roupa bonita, ou dizer eu quero esse tênis que acende a luzinha. Mas ele não tem esse critério, não tem esse conhecimento para chegar na biblioteca e falar eu quero uma obra da escritora Ruth Rocha, eu quero um livro da Silva Ortoff, eu quero um livro do Moacir Sclia, citando o caso de um grande escritor daqui do Rio Grande do Sul, que faz uma imensa falta na literatura. Sim. Você tem o teu trabalho também, Maurício, reconhecido não só de maneira nacional, mas de maneira internacional, sejam por organizações governamentais, por organizações não governamentais. Dá para dizer que o Maurício atingiu o objetivo dele? Não sei, porque para mim, eu sou uma pessoa muito ligada no futuro. O que eu fiz não tem a menor importância. Né? Eu ganhei um prêmio recentemente e tal, aí minha irmã falou, você pode fazer uma foto do prêmio? Eu não sabia onde é que estava o prêmio, porque só vale enquanto, naquele momento que você recebeu. Depois eu já fico pensando assim, e é muito difícil viver profissionalmente do que eu vivo no Brasil. Você não tem tantos convites para trabalhar porque as pessoas não estão morrendo de vontade de ler. Se eu fizesse outro trabalho, se eu tivesse um nariz vermelho, não desvalorizando os palhaços, mas se eu plantasse bananeira, contasse historinha, fizesse teatrinho, vestisse de coelhinho, eu ia ter muito mais visibilidade. O que eu sinto às vezes no Brasil é assim como se você vendesse gelo no Polo Norte. Mas eu vendo, se você me puser lá para vender gelo, eu vou vender, porque eu vou tingir o gelo de vermelho, eu vou pôr açúcar, eu vou botar sabores, que é mais ou menos o que eu faço aqui. Vai colocar uma maneira artística, enfim, vai dar plus para fazer o diferencial, para vender aquele produto que você acredita. Eu não acredito na transformação do Brasil sem educação,
e sem cultura, e não sou eu que digo, basta olhar as pesquisas internacionais, o Brasil frequenta os últimos lugares nessas pesquisas sobre leitura e educação, é uma vergonha nacional. Sim, agora o que não é vergonha nenhuma é o teu currículo. Olha, eu estava dando uma olhada. Em 2012, Maurício, você foi o único brasileiro indicado para receber um prêmio oferecido pelo Conselho Sueco das Artes. É um prêmio, né? É o mais elevado prêmio de literatura infantil do mundo. Né? Mas fui indicado pelo governo de Angola, não pelo Brasil. Não, nunca fui indicado pelo Brasil para nada, assim, esses prêmios mais significativos. Não, me dá um orgulho, assim. Eu fiquei agora 8 anos sem vir ao Brasil, trabalhando pela Europa, para a África, por outros lugares. Eu rio muito, né? Porque eu falo assim, pô, se alguém me contasse lá no começo da minha carreira, lá que eu tinha que remar para ir para o trabalho na Ilha do Bananal, que eu estaria viajando às Ilhas Canárias, as mais caras ilhas, né? Das Canárias, aquelas ilhas top de linha, onde os príncipes e reis vão fazer suas férias e você está lá trabalhando, está num belo hotel, está sendo reconhecido por o seu trabalho. Eu acho muito, muito bacana. Os prêmios são legais porque, por exemplo, esse prêmio que você se referiu são 184 candidatos de 61 países do mundo. Você está lá entre os 84. Mas só que eu concorro numa categoria que eu chamo de patinho feio, que é o promotor de leitura. Né? Mas esse prêmio ele é em homenagem que o rei da Suécia criou, em homenagem a uma escritora sueca chamada Astrid Lindgren, que tem livros aqui no Brasil, que é Pipi das Meias Longas, que é um clássico da literatura universal. Sim. Né? E depois que eu deixei de ser indicado pelo governo de Angola, eu passei a ser indicado pelo próprio prêmio. Sim, né? muito legal. Isso é legal. Olha só, toda vez que você viaja, né, mundo afora, você leva essa mala com fotos, com livros, né, enfim, lembranças. Coisas que me dão. Exato, que indicam até a tua religiosidade, né? Aqui você também, ó. Isso em Angola. Em Angola, né? Muito interessante, Angola, muito legal isso aqui. Moçambique também, né? É nesses lugares aqui, onde eu fui nesse lugar, as crianças, elas sabiam que havia gente branca, mas eles nunca tinham visto um. Então, quando eles me viram, eles fugiram de mim. Foram muitos dias para trazê-los, para chegar perto dos livros e tal. Deve ser uma experiência bem gratificante mesmo, poder viajar o mundo, né, levando a leitura. Eu tô curioso para olhar essa caixa aqui. É uma caixa ou é um livro isso aqui? É um livro caixa. É um livro caixa? Abre pra gente. Esse aqui é uma história conhecida, que é a história da Cinderela, mas que agora tá na moda os pop-up books, esses que abrem e tal. E eu, como sou uma pessoa que gosta de andar na moda, no mundo da leitura, e que esse aqui estimula mais a criança, está escrito em inglês, mas se você não souber ler inglês, não tem problema, porque é a história da Cinderela, ó, contada dessa maneira. Uma caixa que é um livro que é uma caixa, né? Olha só que interessante. Você lá no princípio, né? Você é do Mato Grosso. Você foi professor, fez magistério, mas que história é essa de ir para o Rio de Janeiro para fazer teatro, hein? Eu ganhei uma bolsa de estudos, pedi, candidatei e fui fazer teatro, porque eu não achava lugar no currículo escolar para eu trabalhar em outras matérias que eu me sentisse bem. Então, dentro do currículo de arte, eu achei que eu poderia trabalhar literatura, porque é uma arte muito nobre, né? Então quer dizer que o Brasil e o mundo não ganharam um ator, mas ganharam um excelente promotor de leitura. Acaba sendo, porque eu fico distraindo as crianças fazendo, como é que chama lá, artimanhas para que elas gostem de ler. Eu ensaio muito o que eu vou fazer. Eu não conto história, mas eu leio. Sim. Então eu nunca leio uma história que eu não tenha lido ela no mínimo muitos dias antes, saber onde respirar, ou a pausa da vírgula, da reticência. Para mim o livro é uma partitura. O autor escreveu aquilo, eu vou ler aquilo. Então ele quer que a criança dê um sorriso. O sorriso é diferente de uma gargalhada. Sorrir, rir e gargalhar. É uma diferença muito grande. Então você perceber no texto que hora que você deve fazer rir ou dar a gargalhada. Né? Aquilo já foi dado pela partitura que está ali no texto. Respira,
né? A coisa mais complicada para ler é a tal da reticência, porque verdade. sempre começa. Era uma vez, E lá vai, né? há muito tempo. Eu tenho aqui, para encerrar o nosso bate-papo, é uma pena porque o nosso tempo está acabando, Maurício, que você atualmente vive em Portugal. Você já teve, por exemplo, já recebeu uma bolsa de estudos, né? Para morar, enfim, para estudar também nos Estados Unidos. Atualmente você vive em Portugal mesmo? Porque você está sempre viajando. Quando E me aí, como é que é? perguntam, é sempre assim, onde você mora? Eu falo no .com. Você pode ir lá. Quem diria que um dia isso ia ser minha moradia, a internet? Porque quando as pessoas... Eu tenho uma amiga escritora aqui no Brasil, muito famosa, que é a Marina Colasanti, e ela é minha amiga. Sim. E aí ela queria me mandar um livro, ela me mandou um e-mail. Querido Maurício, publiquei um livro novo, queria mandar para você, mas você não é nada confiável quando o assunto é endereço, né? Para onde que eu mando? Estou sempre em trânsito. Eu escolhi essa vida. Aqui no Brasil, atualmente, eu trabalho ainda lá em Mato Grosso e trabalho no assentamento dos Sem Terra, na divisa de Minas, Goiás e Brasília, sempre fazendo biblioteca comunitária. Eu escolhi trabalhar com a questão social da leitura, porque empurraram para a escola essa função de formar leitor, mas não é. É uma função da sociedade, do pai e da mãe. Então eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade de estar na televisão, dizer, você quer dar um tesouro para a pessoa, você quer dar uma coisa que vale mais do que ouro, mais do que dinheiro, dê o conhecimento. Tudo que é material podem roubar de você, seu relógio bonito, teu carro lindo, você perde sua casa, enfim. Mas a sua cultura, essa ninguém rouba, caso tenham te dado uma. Excelente, muito bom. Olha só, Maurício Correia Leite, ele é educador social, viaja o mundo promovendo a leitura. Muito obrigado, Maurício, pela tua participação aqui no programa Unifra Entrevista. Queria só terminar dizendo que eu não sabia nada de Santa Maria e eu estou adorando essa cidade. Vou embora com saudade, gosto das pessoas. Eu achei assim, as pessoas mais gentis que eu encontrei aqui, desde o hotel que eu estou, as pessoas na praça, assim, uma felicidade imensa de estar nessa cidade. E eu falei para o meu amigo, o Marcelo Canelas, que me convidou, eu falei, eu estou me sentindo na Europa aqui nessa cidade, tudo tão bonito. Parabéns. Nossa, nós é que agradecemos. Seja sempre muito bem-vindo, Maurício, ainda mais com essas ideias que você tem de promover a leitura. Obrigado. O programa Unifra Entrevista dessa semana vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana com um novo tema, às 6 da tarde, né? Aqui no canal 15 da NET ou a qualquer momento nas reprises do Unifra Entrevista. Você pode acompanhar a nossa programação também no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá.